Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro, nós estamos aqui meditando ao longo da semana o Evangelho de São Mateus. Ontem nós líamos a genealogia de nosso Senhor e nós vimos lá que Deus ele é capaz, de mesmo daquilo que provavelmente parecia que ia dar tudo errado, Deus é capaz de um mal sempre tirar um bem. Hoje o evangelista São Mateus ele continua a narrativa e ele continua falando da origem de Jesus Cristo, mas agora ele vai falar da concepção, do parto, ali da origem próxima de Jesus. O texto é muito claro. Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José. E antes deles viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Primeira coisa que o Evangelho nos narra e nos coloca é que a concepção de Jesus, ela foi uma concepção milagrosa. Isso aqui precisa ficar muito claro para cada um de nós. Tudo o que acontece na vida de Jesus ali é tudo algo muito sobrenatural. Não é algo que faz parte do cotidiano. Nunca se ouviu falar, por exemplo, a gente sabe como vêm os bebês, né? Os bebês é fruto da união de um homem e de uma mulher, quando o espermatozoide consegue fecundar o óvulo e depois esse óvulo se instala na parede do útero, mas já no momento que o óvulo é fecundado, ali Deus coloca uma alma humana. É assim, então aquele indivíduo que vem, aquela nova criatura, ela tem X cromossomos do pai e X cromossomos da mãe. Ou seja, ele pertence àquelas duas realidades. Então ele herda traços do pai, da mãe, coisa genética. Mas Jesus não foi assim. Diz o texto que Maria ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Por isso Nossa Senhora, ela é a esposa do Espírito Santo. Porque Jesus, então, ele é concebido no seio de Nossa Senhora de maneira milagrosa. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Aqui aparece, então, segunda informação. Primeira informação, o parto de Jesus, a concepção de Jesus é uma concepção milagrosa, por obra do Espírito Santo. Depois, aquele que estava prometido, José, em casamento a Maria, sendo justo, e aqui, quando a Bíblia fala de justo, a Bíblia está dizendo que José ele já era um homem santo. Então, a palavra justo, quando a Bíblia fala que alguém é justo, está querendo dizer que essa pessoa ela é santa. José já era um homem de elevadíssimas virtudes. E ele pensava no seu coração abandonar Maria em segredo, porque se aquela que estava prometida em casamento aparece grávida antes mesmo do casamento, Nossa Senhora seria apedrejada. Essa seria a realidade da lei judaica vigente da época.
Então José, ele pensava isso no coração. E enquanto ele pensava isso, veja, o texto é claro, ele pensava isso no coração. Enquanto ele pensava isso no coração, Gabriel, o arcanjo Gabriel, aparece para José e esclarece as coisas para ele. Não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa. Meus irmãos, por vezes, diante daquilo que Deus tem a realizar na nossa vida, muitas vezes passa pela nossa vida algo chamado medo. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos elege, quando Ele nos capacita, Ele nos envia, por vezes, quando nós não entendemos os desígnios de Deus, e por muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus, nós somos tomados por medo. Mas o Senhor hoje, Ele está querendo dizer para mim, e Ele está querendo dizer para você, querido irmão, querida irmã, você que foi chamado, você que foi escolhido por Deus, você que Deus te capacitou, o Senhor está falando para você hoje. E mesmo você que não tem ainda um chamado, ou possa estar assistindo esse vídeo agora, o Senhor está dizendo para você, seja lá o que você estiver passando, seja lá aquilo que talvez você não esteja compreendendo na sua vida, o Senhor hoje tem uma palavra para você. A mesma palavra que Ele disse para José, Ele está dizendo para você hoje. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Porque o Senhor está com cada um de nós. José não entendia a situação. Nossa Senhora muito menos. Mas eles confiaram em Deus. Aqui está uma palavra para nós hoje nesse evangelho. Confiança em Deus. Se Deus te chamou a algo, se Deus está pedindo algo da sua vida, se Deus está permitindo algo chegar à sua vida, talvez coisas não muito boas, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, confie em Deus. Não tenhas medo. Aí o anjo continua, ela dará um filho e tu lhe darás o nome. Olha, dar o nome era a função do pai. Por isso, José, ele é pai putativo, que a gente fala, né? Ele é o pai adotivo, mas é um pai legal. Ser pai putativo, esse é um pai legal. Era pai de fato, né? Não pai biológico, mas é um pai que estava ali para dar o nome a Jesus. E tu lhe porás o nome de Yeshua. Deus salva. Dar o nome era coisa para o pai. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho. Ele será chamado de Emanuel, que significa Deus está conosco. E José, obediente à voz de Deus, obediente à voz do anjo, ele cumpre, ele faz exatamente aquilo que o céu tinha pedido para ele. Docilidade, obediência, confiança. Meus irmãos, hoje falta muito isso para nós, esse abandono em Deus. Porque assim, né? A gente entrega as coisas para Jesus, mas quando a gente vê que o desenrolar das coisas não está indo muito bem, a gente tem a mania de tomar de volta e a gente tem a mania de tentar resolver por nós mesmos. É aí que a gente quebra a cara. Quando nós, saindo do desígnio de Deus, nós tentamos por nós mesmos resolver a situação, quando na realidade Deus só espera de nós que a gente confie plenamente, que a gente não tenha medo, porque Ele é o nosso Pai. Pedro, quando diz para Jesus, Senhor, se é o Senhor que está aí, manda-me ir andando sobre as águas até a tua direção. E Jesus diz, vem. Mas quando Pedro começou a caminhar sobre a água, caminhar na fé, e aí tem um sentido sobrenatural, né? Pedro então começou a caminhar numa fé inabalável em Deus. O mundo, o vento redobrou. E quando Pedro teve medo, foi aí que ele afundou. Quando nós temos medo e quando nós não confiamos em Deus, quando nós não damos todo o crédito para Ele, que Ele está no controle de todas as coisas, aconteça o que acontecer com a gente, é aí que a gente naufraga na fé. Vamos pedir hoje, nesse evangelho maravilhoso que nós acabamos de ler, que a gente não afunde na fé,
que a gente não naufrague na fé e que a gente faça como José, que não entendia, que não compreendia, mas porque era justo, era obediente, era um homem temente a Deus, ele fez exatamente aquilo que o céu pedia para ele. A mesma coisa Nossa Senhora. Diz aí no texto mais para frente que Maria guardava todas essas coisas e as meditava no seu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.